Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Esta escritura é muito usada em congressos juvenis, em encontro de jovens, em palestras, mas é importante observarmos que João, ele não estava destinando essas preciosas palavras a qualquer grupo de jovens. Deus é um Deus seletivo e ele trata com aqueles que ele seleciona para o seu trabalho, os quais possuem um chamado, uma escolha. Antes dos seus próprios nascimentos, eles já trazem aquela marca, aquele chamado, mas depende de como aquela pessoa trata aquela marca, aquele chamado. O jovem, ele não deve, ou um grupo de jovens, ou o jovem, ou a jovem, não podem ser tratados como um grupo seleto dentro da igreja, pois o jovem, a criança, o adulto, ele faz parte da igreja. Mas veja, João não estava escrevendo para um grupo que estava participando de um retiro, ele estava falando direcionado a um grupo, estava escrevendo a um grupo que era um grupo forte. Mas por que esse grupo era forte? A própria Bíblia responde perguntas bíblicas e está no próprio versículo. Eles eram fortes porque a palavra de Deus estava entronizada neles. E eles, por terem esta palavra, por terem isto em si, o versículo finaliza assim: e já vencestes o maligno. Então, aquela mensagem do apóstolo João estava sendo direcionado a um grupo, não se sabe se poucos ou se muitos, o importante é que chegou aos nossos dias hoje, que não era um grupo à parte na igreja, mas era um grupo que tinha preocupação espiritual daquele homem ao ponto dele escrever com seu próprio punho, quando não tinha internet, quando não tinha os meios de comunicação que nós tínhamos, houve esta preocupação de João em direcionar aquela palavra para aquele grupo a qual o Senhor Jesus tinha selecionado. Deus, pela sua imensa misericórdia, mas também pela sua linha que ele trata, ele continua tendo as suas preocupações, digamos, se podemos usar a palavra, da forma como a sua obra está sendo tratada. E o jovem, por mais que ele não seja um grupo seleto dentro da igreja, um grupo que deve ser mimado para que ele possa servir a Deus, mas cremos que o jovem, devido à fase que ele passa, ele precisa de um tratamento, digamos, diferenciado. Não é um grupo selecionado, não. Mas devido à fase que ele vive, as suas lutas, os seus desafios, os seus dilemas, aquilo que ele passa dia a dia, ele precisa sim de um cuidado, ele precisa sim de uma voz, de uma palavra que o possa posicionar e o direcionar diante dos desafios que ele tem para enfrentar. A criança, a partir dos 7 anos, ela já tem a sua idade de decisão. Isso não é diferente com o adolescente, naquela fase a qual estamos falando, o jovem, o adulto. Veja, hoje o mundo está girando, o mundo está muito focado no jovem. Nós vemos programações direcionadas através da mídia, através da informática, da tecnologia voltada para o jovem. Eu gostaria de ter esta oportunidade, abrindo este caminho hoje, de poder ter, se o Senhor nos permitir, essa oportunidade de poder olhar nos olhos do jovem e, pela graça do Senhor, poder dizer, como João falou: eu vos escrevi, digo eu vos falo, jovens, porque sois fortes. Mas não é qualquer grupo, agrupamento de jovens, mesmo estando dentro dos tabernáculos, que significa que aquele jovem é forte, que aquilo ali vai dar uma segurança. Não. A Bíblia se completa
ela diz: por que que aqueles jovens eram fortes? Primeiro, porque eles estavam interessados nas coisas de Deus. Esaú não estava interessado nas coisas de Deus, apesar dele ter em mãos a primogenitura. Foi a forma como ele tratou aquilo que estava em suas mãos. Nós, vocês, jovens da mensagem, vocês têm algo especial nas vossas mãos, as quais os sistemas não têm, as quais Deus deu exclusivamente para vocês. Porque vocês serão os próximos, vocês serão os herdeiros. Vocês, daqui a pouco tempo, segurarão essa espada. É a forma como vocês vão segurar. Porque aqueles que estão no campo, eles vão ser substituídos. Agora, nas mãos de quem? Veja, eu repito, Esaú, ele tinha aquilo em mãos, mas aquilo pouco significava para ele. E veja a forma como Esaú tratou. Veja o que aquilo causou em Deus. Causou uma repulsa. Ele se tornou um homem repudiado. Um jovem repudiado por uma simples coisa, foi a forma como ele tratou a linha de Deus para o dia. Mas digo, faço minhas palavras de João, encerrando esta primeira palestra que estamos tendo com vocês, jovens. Veja, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Mas por que que eles eram fortes? Porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Nos próximos capítulos ou nas próximas palavras, você vai ver que há muitos jovens que se expõem demais ao perigo mesmo dentro das igrejas. O jovem, ele não é um grupo seleto dentro da igreja, mas ele precisa, pela fase que ele está passando, de um cuidado especial para que ele não seja vítima. O inimigo está vitimando os jovens, os adolescentes, está enchendo eles de programações, de entretenimentos, tudo isso com o objetivo de afastá-los do verdadeiro plano de Deus. Por isso, Deus precisa também de pessoas ungidas que possam dar uma luz para o jovem, um direcionamento. Ora, se Satanás tem os seus, Deus não fica de braços cruzados. Deus precisa, ou Deus tem jovens que são fortes, mas eles precisam confiar que essa fortaleza vem de Deus, que eles tiveram escolha, é como você está tratando aquilo. Que o Senhor te abençoe, que não venhamos a ficar apenas nestas palavras de abertura, mas que isso te traga para uma reflexão de que Deus tem jovens fortes, mas é necessário que a palavra de Deus esteja neles. Só assim eles serão capazes de vencer um inimigo tão forte. Não venhamos a dizer que o inimigo não é forte. Ele é terrivelmente forte, sabe como trabalhar. Mas se você se colocar à disposição de Deus, jovem, você vai descobrir que Deus também sabe como trabalhar e te usar. Deus te abençoe.